O nosso assunto de hoje é animação. A gente vai falar sobre a concepção da animação e também sobre a execução. Pessoas que estão começando a mexer com animação, elas fazem de um modo um pouco intuitivo demais, vamos dizer. Se entra no software, que pode ser o SketchUp, pode ser o Lumion, pode ser o Enscape. E quando você está começando a descobrir o universo da animação, você tende a explorar os recursos do software e meio que ir testando e fazendo uma animação um pouco sem pensar muito em como atingir aquele teu objetivo de animação e como mostrar mesmo a tua arquitetura na animação. Porque a arquitetura, quando ela já está construída, ela pode ser filmada com câmeras físicas, vamos dizer assim. E quando você ainda está em fase de projeto, você vai fazer uma animação simulando o que será a tua arquitetura quando ela estiver construída. Quando a animação ela vai ser produzida em computador para simular como se fosse o momento em que a obra já está construída, o ideal é que a gente tente reproduzir as dinâmicas de imagem em movimento, as dinâmicas de filmagem, que a gente se aproxime um pouco desse universo de como que a obra seria filmada, se ela tivesse sendo filmada, se ela já tivesse construída, porque quanto mais a gente conseguir se aproximar dessa imagem, que seria a imagem filmada, a gente vai conseguir transmitir a informação da arquitetura de um modo mais natural. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Eu vou trazer aqui ideias que vêm da indústria cinematográfica, que são modos de você filmar. Se você tem uma câmera física, você tem alguns modos de pensar como filmar. E é isso que eu quero trazer primeiro, antes de mostrar as técnicas no software de como produzir, porque o principal dessa aula é apurar o olhar de vocês para as animações. Então eu vou colocar como presença lá de uma das aulas, vocês buscarem animações de arquitetura que tragam esses conceitos que a gente estudou hoje. Então, conceitos de como realizar os takes, como realizar as filmagens, né? Como mostrar essa obra de arquitetura segundo esses princípios que eu vou apresentar. Então, a gente vai falar. Quando a gente fala de animação, hoje em dia, quando a gente fala num filme, não pensando em filme de longa-metragem, mas vamos pensar em filme como a apresentação de uma obra. Se a gente vai apresentar a obra como um filme, pode ter 2 minutos, 3 minutos, eu vou chamar isso de filme. Esse filme final que a gente apresenta para o cliente, ou que apresenta num estande de vendas, ou que apresenta para o incorporador, esse filme, ele é composto de vários pedacinhos. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma imagem que mostra a edição de um filme, em que isso é uma linha do tempo, é como se o tempo estivesse passando aqui conforme você vai deslizando ao longo dessa barra, e ao longo desse tempo, então nesse trecho aqui eu tenho a apresentação de um trecho de animação ou um trecho de filme. No caso a gente está falando sobre animação. Então, se isso fosse a composição da montagem de um filme, de apresentação, de projeto de arquitetura, esse pedacinho aqui ele seria um trecho de animação, esse outro um outro trecho de animação. Aqui poderia ter um elemento em cima, um desenho em cima, uma logomarca, um texto, enfim, vocês vão montando esses elementos aqui sequencialmente para que depois a gente renderize, que é o que a gente chama, renderize esse vídeo para ter um arquivo MP4, por exemplo, um arquivo final para que você possa ou postar na tua rede social, no YouTube, ou você mandar para o teu cliente, o destino que você vai dar para esse vídeo
vídeo não importa. O que é importante é que hoje a gente vai pensar nesses trechos. Como construir esses trechos? Até dependendo do software que estiver utilizando, como o Lumion, vocês vão ver, a gente consegue criar um filme inteiro dentro dele, com uma certa ressalva da edição de som. Mas a parte de imagem, de visual, no Lumion a gente conseguiria fazer ela toda, eu não precisaria de um editor de vídeo. Um outro caminho seria construir esses trechos aqui, esses pedacinhos de animação, eles podem ser feitos no SketchUp, pode ser feito no Enscape, também não tem problema, você pode gerar os trechos de animação e depois fazer uma montagem desse vídeo, desses pedacinhos, num editor de vídeo que não precisa ser tão complexo como esse. O que eu quero falar hoje é sobre esses trechos de animação, como gerar, como filmar, como pensar esses trechos de animação e vamos ver se lá no final eu consigo mostrar para vocês um pouquinho da edição do vídeo. Então eu vou falar em termos de técnicas, eu vou falar do Lumion, mas vou mostrar também um pouquinho do Enscape, como que a gente pode gerar animação ali no Enscape, no SketchUp também, como é que a gente gera esses trechos no SketchUp e vamos ver se no final a gente consegue mostrar essa montagem. Então, quando a gente vai pensar no que vai aparecer lá na nossa animação, eu vou pensar em enquadramentos e movimentos. Então, vamos pensar nesses dois assuntos. Enquadramento é aquilo que aparece na minha tela. Então, eu tenho uma tela e eu tenho que decidir o que mostrar, o que vai aparecer na minha tela, como que vai aparecer na minha tela. Tudo isso diz respeito ao enquadramento, aquilo que eu vou enquadrar. Então eu tenho um quadro, já viram esse movimento, né, que o fotógrafo faz, deixa eu ver como é que eu vou fotografar ou filmar, que é justamente o que eu vou enquadrar. Movimento diz respeito a como que o movimento vai acontecer dentro daquilo que eu tô vendo, como a minha câmera ela está se movendo e como os objetos lá dentro da cena estão se movendo. Então a gente tem aqui um que a gente chama de storyboard, uma peça de roteiro. Então a gente tem que pensar no roteiro da minha apresentação, no roteiro da minha animação, o que eu vou mostrar primeiro, o que eu vou mostrar depois. Nesse roteiro também eu vou escolher como que eu vou mostrar, quer dizer, será que eu vou mostrar uma coisa bem de longe, eu vou mostrar, vamos esquecer essa pessoa aqui, eu vou mostrar uma coisa bem de longe na paisagem, ou eu vou mostrar mais de perto, ou eu vou dar foco em um objeto específico. Cada um desses elementos você vai ter que pensar para que a tua execução ela seja precisa, ela seja tal como você planejou. Até porque, em alguns casos, vamos pensar num escritório. Uma pessoa pode desenvolver o roteiro da apresentação. Eventualmente, o arquiteto, chefe do escritório, tem uma ideia de como apresentar para o cliente o projeto dele. Ele faz um storyboard descrevendo como que ele quer essa apresentação. E aí ele passa esse papel, essa peça para uma pessoa que vai de fato entrar no software, mexer, gerar as imagens, configurar, testar, produzir a montagem, fazer toda a realização do filme. Quando você mesmo está concebendo e produzindo a tua animação, ela é importante. Mas se você está num contexto um pouquinho maior de projetos mais complexos, vocês vão trabalhar com equipes e que vão fazer essas produções. Então essas equipes elas precisam ter documentos para trocar informação. Então é uma peça importante que tem que ter essas informações. Então olha só, o que aparece na tela a gente chama de plano. Quando a gente vai filmar, então vamos pensar assim, se fosse um filme. Quando a gente vai fazer uma filmagem, o que aparece a gente chama de plano. Enquadramento é o que você escolhe para colocar na tela. E o que aparece de fato ali na tela a gente chama de plano. E o cinema, ele tem um vocabulário próprio de se comunicar sobre como as coisas vão aparecer no
plano, a gente tem vários modos de escolher como as coisas vão aparecer no plano. E o cinema tem esse vocabulário que eu quero discutir com vocês. A gente tem aqui, ó, plano extremamente aberto. Pense num diretor de cinema. Ah, eu vou filmar, ou no storyboard está escrito lá que é para começar com plano extremamente aberto. O que é isso? No plano extremamente aberto, a gente vê basicamente a paisagem como um todo, como se fosse uma tomada de muito, muito longe. Então, se meu projeto é um edifício, é como se eu estivesse até em outro município, olhando lá do alto, muito lá, que eu nem consigo identificar num plano muito, muito aberto, né? No plano extremamente aberto, eu não consigo identificar exatamente qual é o meu objeto de filmagem. Eu consigo reconhecer, eu consigo apresentar um contexto ambiental de um modo geral. Consigo mostrar se o que eu estou apresentando está numa cidade, pode ser uma vista aérea da cidade toda, se ele está num contexto rural, então pode ser uma paisagem com as montanhas e as florestas. Enfim, é um plano extremamente aberto em que eu nem consigo saber direito o meu objeto de representação, motivo do vídeo, eu nem consigo ver direito. Já no plano aberto, já é um pouco mais aproximado, então eu vejo, por exemplo, um bairro, eu vejo a rua inteira, e nessa rua inteira tem o meu objeto de arquitetura, a minha casa, o meu edifício, eu vejo parte do bairro, ou seja, eu tenho um contexto mais amplo em que, em algum momento desse contexto amplo, eu estou vendo a minha edificação. Quando a gente fala em plano inteiro, é quando eu enquadro a minha edificação, eu ponho toda ela na tela da apresentação. Então, isso a gente chama de plano inteiro. Então, se é uma casa, a casa inteira vai aparecer aí na tela. E eu vou ver um pouquinho, talvez, dos lados da casa, mas muito pouco. O foco principal é enquadrar a casa ali onde eu quero. O plano médio, a gente já pega a parte da casa. Então, às vezes eu quero dar o foco numa garagem, o foco numa entrada. Então, eu mostro uma boa porção da casa, mas eu não preciso mostrar ela como um todo. Já no plano fechado, a gente escolhe um elemento arquitetônico. Agora eu quero mostrar só, focar a porta de entrada. Eu quero mostrar a porta de entrada. Então, o elemento arquitetônico, ele fica apresentado como um todo. Vejam que progressivamente a gente está chegando, né? A gente está aproximando. E num plano extremamente fechado é quando a gente foca num detalhe, numa maçaneta, um detalhe de forro, coisas assim que a gente quer mostrar o detalhe. No cinema é quando a câmera mostra só, por exemplo, o olho, o nariz, a boca, né? As cenas em que a gente chama isso de um plano extremamente fechado. Então, isso é importante porque quando a gente for pensar na nossa animação e a gente for comunicar como é a nossa animação, a gente tem que ter a consciência desse vocabulário, tá? Ainda pensando no que está sendo apresentado na tela, uma coisa é o quanto que vai ser apresentado, outra coisa é como que vai ser apresentado. Então, tem duas variáveis aí que a gente tem que pensar quando a gente vai mostrar a nossa obra. Olhando aqui de cima, como se isso fosse a nossa obra de cima, eu tenho angulação lateral e angulação vertical. Então, na angulação lateral 90 graus, eu tenho aqui uma posição frontal. Eu posso apresentar a minha obra com uma tomada frontal, olhando frontalmente. Eu posso ir inclinando a minha visualização progressivamente. Então, eu tenho aqui, ó, 60 graus, 45, 30. Eu vou inclinando a câmera, né, e mostrando ela, ao invés de mostrar só a parte frontal, eu vou mostrando também parte da lateral. Isso, então, diz respeito à angulação lateral. E a angulação vertical diz respeito a eu olhar para cima, para frente ou para baixo. Também são variáveis que eu posso utilizar para mostrar a minha edificação. Quando eu penso em movimento de câmera, movimentação de câmera, a gente tem esses tipos de movimento que são os movimentos tradicionais aí do cinema. Pan, tilt, pedestal, tracking, traveling, roll, zoom in, zoom out e orbitar. É sobre eles que a gente vai trabalhar e que eu vou apresentar para vocês aqui.
Vocês tendo um conhecimento desses movimentos, com isso vocês já vão aperfeiçoar muito a animação de vocês. Porque essa é uma linguagem de filmagem que já está consagrada, as pessoas já estão acostumadas com esse vocabulário de imagem, porque quando assiste um filme, esses movimentos eles estão presentes a todo momento, né? Essa movimentação de câmera que é usada para filmar, ela está presente a todo momento. Então, sem a gente perceber, a gente já tem esse repertório embutido. Então, quando a gente vê alguma animação que corresponde a esse repertório, a tendência é que a gente acha aquela animação mais natural, porque ela já está mais em sintonia com aquele repertório de filmagem que a gente já tem naturalmente. Naturalmente, eu digo assim, pela experiência de ter visto filmes, filmagens, né, a vida toda, a gente já construiu esse repertório. Só que como ele é inconsciente, né, a gente não tem essa consciência, é preciso tomar consciência desses movimentos e desse repertório para que quando vocês forem produzir animação, vocês conseguirem construir uma linguagem natural aí de apresentação. Então, o primeiro movimento é o pan. O pan é a câmera, ela fica no mesmo lugar e você varre horizontalmente o ambiente. Então, se você está apresentando um ambiente, você começa a filmagem sem sair do lugar, você vai deslizando a visualização da câmera para um outro lugar. O tilt é o mesmo conceito, porém verticalmente. Então a câmera fica no mesmo lugar, corresponde ao movimento da cabeça, aquele de olhar de cima e embaixo, né? Quando você olha uma pessoa de cima a baixo. Então é esse movimento da cabeça, é um movimento apenas vertical, em que você não está saindo do lugar, você não está deslocando a câmera, você só está alterando o ângulo de visualização vertical dela. O pedestal, no cinema, você tem gruas, você tem mecanismos que levantam essa câmera para que você vá filmando, subindo. Você sobe ou desce, mas sem alterar a inclinação. Então é diferente, você não vai girar o olhar, você vai movimentar a câmera, ela vai subir ou vai descer, é como se você estivesse num elevador panorâmico, é exatamente aquela imagem em movimento quando você está num elevador panorâmico olhando para frente, então você vê tudo, você está subindo, mas você continua com o mesmo ângulo de visão, você não está mexendo a cabeça. O tracking é quando você tem algum objeto em movimento, um carro, uma pessoa andando, e aí a câmera vai acompanhando essa pessoa, esse carro. O traveling no cinema, vocês já devem ter visto em making of, trilhos, né? E aí a câmera percorre o trilho e vai filmando. Eles gostam muito de mostrar isso em making of de filme de ação, de guerra, né? E aí eles vão filmando e vão correndo com a câmera. Então o traveling é isso, é a câmera, ela faz um caminho, né? Ela percorre um caminho. Em arquitetura ele é um recurso muito interessante, porque se você tem uma construção bastante horizontalizada e você quer mostrar a fachada dessa construção, se você enquadrar ela inteira, num plano inteiro, no teu plano, na tua tela, você vai ter uma construção muito pequena, uma visualização muito pequena dela na tela. No entanto, se você pegar parte dela e for caminhando para visualizar toda a fachada, você vai ter uma apresentação da tua obra maior na tela. O roll, ele simula esse movimento da cabeça, então você gira, né? Com você girando a tua câmera, é o roll, você gira a câmera em torno de si. O zoom in, zoom out, você aproxima e afasta. E o orbitar, que é o movimento mais natural dos softwares de 3D. Em todo momento que a gente está trabalhando com software 3D, a gente está trabalhando o orbitar, que é você girar em volta do objeto, né, da arquitetura. Não é um movimento natural de filmagem, né? É muito difícil você pegar uma câmera e ficar passando toda em volta de uma edificação. Hoje em dia, com drone, isso está mudando, porque a gente está
começando a ter mais repertório desse meio de mostrar, desse movimento de câmera, porque é muito mais fácil, né, com o drone você orbitar em volta de uma construção. Então isso as pessoas estão começando a criar um repertório do orbitar, mas até pouco tempo era um movimento muito característico do meio eletrônico e nada característico das filmagens físicas, o que se distancia daquela experiência real de cada um com a imagem e não fica realmente uma animação legal. E a outra coisa são os movimentos de objeto. Eu posso movimentar pessoas, carros, a vegetação, né, tem o seu movimento de vento e aí ela se mexe, animais, seres animados, elementos arquitetônicos, né? Então, elementos arquitetônicos eu posso fazer animação de portas, elementos retráteis, portões de garagem, tudo isso podem ser coisas animadas, né? Dentro da minha cena. Então, por exemplo, eu tenho aqui o pan. O pan é o deslizar horizontalmente, ó. A câmera fica no mesmo lugar e varre horizontalmente o ambiente. Então, é esse movimento. O tilt, a câmera fica no mesmo lugar e varre verticalmente. Então, ó, vejam que a câmera não saiu do lugar, ele só está fazendo esse movimento. O pedestal, a câmera sobe ou desce sem alterar a angulação. Então, é isso daqui, ó. A câmera está sempre olhando para frente, só que ela está subindo progressivamente, ó. Mas ela está sempre olhando para o mesmo lugar, né? Ela sempre no mesmo ângulo. Então, no tracking, a câmera acompanha algo em movimento e aqui faltou acompanhar. Depois a gente faz ela acompanhando. O traveling, a câmera percorre um caminho. Aquilo que eu falei que é útil para apresentar projetos de arquitetura fachadas, né? Ó. Então, eu faço um traveling. Ó. Eu vou percorrendo um caminho, apresentando animação. Nesse caso, eu tenho diferentes velocidades. O roll, a câmera gira em torno de um eixo. Então, eu tenho aqui a câmera. O zoom in e o out, eu acho que vocês conhecem mais, né? O que vocês aproximam de um objeto. E o orbitar, que você gira em torno do objeto. O objeto está lá, no caso, nosso objeto é essa casa, né? E a gente orbita em volta dela. A gente... Aqui no caso é bem a visão de um drone, né? Hoje em dia a gente já tem esse repertório visual de como se fosse um drone filmando, mas até pouco tempo a gente não tinha os drones filmando, tá? Beleza.